bem-vindos a mais um ReinoCast e hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais. Quem vai me ajudar a fazer o host hoje é a Thalita. Oi, gente, Thalita tudo Emanuele. E os nossos convidados especiais, Bispo Cristiano, da Sara Nossa Terra de Balneário Camboriú, e o Pedro, pastorzão, lá de Itajaí. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, obrigado. E é uma honra recebê-los, obrigado por aceitar nosso convite. E nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje, conhecendo um pouco mais sobre os nossos convidados especiais. Bispo, fale um pouquinho aí da sua história, da igreja, de vocês como família pastoral, de quando vocês chegaram aqui. Mas vocês não são de Balneário, né? Não, somos de Curitiba. De Curitiba, bem pertinho aqui. Isso. Mas conte um pouquinho da história pra gente e aí depois a gente já entra no nosso bate-papo. Nós vamos falar um pouquinho hoje, pessoal, sobre igreja, sobre Cristo, sobre a centralidade de Cristo e principalmente sobre o futuro da vida da igreja. Bora lá, vamos conversar. Bispo, estamos aqui para te ouvir. Maravilha. E um assunto muito bom, né? Gostoso de falar para quem é apaixonado, né, pela noiva de Cristo, né? É verdade. E também não é tão fácil falar, né? Esse assunto aí, né? Vai ter alguns podcasts, né? Mas enfim, a nossa história recente aqui no Balneário Camboriú. Nós somos de Curitiba fomos enviados para o Mato Grosso, nós estávamos falando aqui há pouco tempo, né? Sim. Quase nos cruzamos lá no Mato Grosso. Quase nos cruzamos, é verdade, eu fiquei bastante tempo por lá. Exatamente, né? E aí nós viemos para cá em 2014, enviados para reiniciar a Sara Nossa Terra aqui em Balneário Camboriú. Chegamos em novembro de 2013 para alugar uma casa, um apartamento, a gente não conseguiu, né? A gente estava procurando aí um apartamento com 5 quartos, né? Enfim, suíte para pagar em R$1.200 por mês. Não encontramos, pastor Eduardo. Em 2014 o balneário já estava assim, escasso. Assim, né? Brincando, né, gente? Brincando, porque realmente novembro é muito difícil, né? Porque já está na temporada, né? E aí o que aconteceu? Nós conseguimos em Itajaí. Então, nós começamos a igreja morando em Itajaí por um ano, e aí nós fizemos todo o trabalho, e a igreja começou na sala da nossa casa, né? Tem o Pedro como filho, o nosso filho, a Juliette e a Leandra. Então, somos em 4, né? E eu me lembro de nós fazermos a nossa primeira reunião, achei uma reunião muito difícil de acontecer, porque nós tivemos 100% dos membros, o primeiro culto não faltou ninguém. Eu, a Leandra, o Pedro e a Juliette, né? Demos as mãos, eu falei, gente, e agora o que nós vamos fazer? Temos que começar a igreja no balneário, estamos em Itajaí, não é? E que não vamos fazer o culto, vamos inaugurar. E nós inauguramos, então, em 2014, a igreja com 4 pessoas. Que legal. E quem vê assim hoje não imagina, né? As pessoas, quando veem as coisas construídas, acho que elas têm uma tendência a pensar que foi fácil. Exatamente. Não imagina que vocês aceitaram o desafio, né, de vir começar com a sua família. O desafio era balneário, ainda tiver que começar na cidade vizinha. Exato. É incrível isso, porque eu sempre penso que as pessoas têm essa tendência a pensar que as coisas são fáceis. Chegou pronto já, né? Que chegou pronto. Chegou pronto. Exato. E a gente chega no Balneário Camboriú, e você só olha para cima, né? Porque é só prédio, né? E a gente fica pensando, meu Deus, como que nós vamos entrar aqui? Por onde né? começa? Por onde começa, não é? E nós tivemos em um 8/80, digamos assim, de um extremo para o outro, porque lá nós pastoreávamos uma igreja, né? Que inclusive você conheceu, sim, né? Com o Bispo Luiz, lá em Cuiabá, e era uma igreja que, enfim, tinha outras igrejas, nós estávamos coordenando ali 30 igrejas. É uma igreja relevante em Cuiabá até. Exato. E ali, então, nós estamos coordenando, e então nós chegamos e começamos do zero. Então, para quem pastoreia, foi de uma semana para outra, nós estávamos no nosso culto, não era uma igreja tão grande, mas média, né? Uma igreja de 600, 700 pessoas, e depois nós estamos em casa, com a família, não é? Então, vou dar um chute na cabeça, não é? Mas aí você vai começando com a graça de Deus e é um passo de cada vez, não é? Um passo de cada vez. E como foi essa vinda para Balneário? Como que a igreja se estabeleceu em Balneário? Então, porque começou lá na sala da sua casa. Perfeito. Bom, nós começamos, a grande maioria, mais de 90% das igrejas da Sara Nossa Terra começam com culto em casa, um pequeno grupo, não é? E ali nós vamos evangelizando, trazendo a visão da igreja e começando estruturando a igreja, né? Ela vai nascendo, né? Então ela vai nascendo.
Então nós começamos dessa maneira. Interessante que veio um casal junto, falou na época, né? Bispo, Deus está falando com a gente, é uma pessoa que nós conhecemos de Porto Velho, e Deus está falando conosco, nós queremos estar aí em Cuiabá com vocês. Eu falei, olha, não vou mais estar em Cuiabá, recebi, não é, um envio, uma missão da nossa liderança, nós estamos indo para o Balneário Camboriú. Ah, não tem problema não, nós vamos para o Balneário então. Melhorou. Aí, o que acontece? Eu falei assim, rapaz, não é desse jeito, não é dessa maneira, o que é isso? Aqui a gente fica muito preocupado, uma família também, 2 meninas, né? 4 pessoas, muito preocupado, como é que você vai se sustentar e tudo mais? Não, Deus está falando, então faz o seguinte, você vai jejuar 21 dias. Jejua você, sua esposa, faz o jejum de Daniel. Ele nunca tinha jejuado na vida. Ele é um cristão mais tradicional, não é? Digamos assim. De cara começou em 21 dias. Só que lá em Porto Velho, eles começaram a frequentar uma igreja que estava passando por um avivamento. E aí o que aconteceu? Ele jejuou 21 dias. Antes de jejuar 21 dias, o pastor... Não, ele jejuou 21 dias que eu tinha pedido para ele. E logo que ele terminou os 21 dias, a igreja entrou em 21 dias de jejum também. Então, a primeira vez que ele jejuou 42 dias. Meu Deus, já foi. Então, veja só, para quem não jejua, veja só, pode ser aí, né? Fica a Mas, dica. Fica a dica, não é? Deus pode pegar a gente nisso, né? E confirmou e veio. Olha só que interessante, nós não conseguimos alugar em Balneário. Esse casal que chegou em Balneário, ficou quase 30 dias em casa, procurou e encontrou o apartamento em Balneário Camboriú, na rua 3000, e ali nós começamos a nossa primeira célula. Começamos com 8 pessoas, a nossa família, mais a família dele, uma pessoa convidada que estava aqui, que era de Sinop, que nos encontrou pelo Facebook. Eu sempre brinco, né? Essa pessoa acabou não ficando na igreja, acho que ela não acreditou do projeto, né? Olhou aqui, acho que não vai dar nada, né? E ali nós começamos ali 2 famílias, aqui no Balneário Camboriú. Que bênção. E hoje já tão relevante, tão conhecido, vocês estão de parabéns. São referência para muita gente, sim. Vocês, para nós, são referência, né? Aliás, nós convidamos vocês justamente por isso, pela referência, pela relevância que vocês alcançaram. Às vezes a gente fica trabalhando tanto que não presta atenção, né? Que a gente está crescendo e que está avançando, que está se tornando referência. Também pelo coração, porque mesmo não participando lá com vocês, a gente consegue de longe ver o coração de vocês. Dá para ver o coração, dá para ver a essência na vida da igreja. Eu, por exemplo, sou muito, 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 muito fã do que vocês estão fazendo, de como vocês fazem, do coração com que vocês fazem as coisas. A gente observa, a gente olha, e é assim, uma honra mesmo e uma gratidão para mim, diante do Senhor, poder estar com vocês aqui. Uma honra mesmo. Pastor Eduardo, eu tenho que falar. Quando o pastor Eduardo Reis me ligou para convidar o podcast... Me contou no dia. Eu estava em Curitiba com a Leandra, nós estávamos passeando ali na Rua 15, né? A gente vai lá uma respirada em Curitiba, né? E aí o telefone e tal... Aqui é o pastor Eduardo Reis, eu quase caí de costa. Que isso, né? Tenho acompanhado o trabalho, já acompanhava antes, né? Quando fazia os seminários, né? Eu já falei, meu Deus, o céu abriu, alguma coisa aconteceu. Aprove ao Senhor. O Shekinah está chegando aqui, né? O de repente de Deus. Então, a mesma admiração, o trabalho que vocês estão fazendo é muito lindo. A igreja está nascendo realmente como uma comunidade, dá para perceber isso também. Conhecia antes, né? Conhecia só de ouvir falar. Hoje, contigo aqui, estar te vendo e caminhando contigo, né? Parabéns pelo trabalho, tá? Nós que somos honrados de estar aqui no seu podcast. Uma benção. O senhor falou de uma coisa, e o senhor tem muito mais experiência do que qualquer um de nós aqui. Quando nós vamos falar de igreja do futuro, ainda bem que tem o Pedro e a Thalita, né? Porque nós dois já somos a base, porque o futuro é eles. Mas o senhor falou de uma coisa, que essa pessoa de Sinop... acabou não ficando, o senhor até brincou, talvez não acreditou no projeto. A igreja é sempre cíclica, assim, sempre as pessoas vão e vêm, passam um tempo, porque quando nós iniciamos a Reino, eu me lembro do primeiro culto, que o Senhor me deu essa palavra, sabe? De que haveriam pessoas que ficariam conosco um dia, outros uma semana, outros um mês, outros um ano e outros para a vida toda. Perfeito, perfeito. E eu sempre falo isso na igreja, né, Thalita? Sim, sempre. Eu sempre falo que o Senhor me disse isso. E como eu venho da itinerância, né, para essa experiência pastoral, e a minha primeira experiência pastoral, assim, que eu realmente recebi um chamado do Senhor e vou ficar vocacionado para o ministério pastoral,
eu fiquei pensando, gente, será que é assim com todo mundo ou será que isso foi especial para mim? A igreja é assim mesmo? Muitas pessoas vão, vêm. E como que o senhor lida com isso? Olha, estou completando 29 anos, né, digamos assim, servindo ao Senhor Jesus, e eu nunca me acostumei com isso. Olha aí. Sempre é uma crise. Porque eu falo na igreja, a gente não recebe membros, a gente recebe filhos. Passam a ser filhos espirituais. Então, quando uma pessoa passa a não estar conosco, nós entendemos que tem ciclo, entendemos que tem momento que a pessoa não compartilha mais da visão que a gente está vivendo, que Deus nos deu, digamos assim, e a pessoa tem direito. A gente sempre fala, né? Dividir é do diabo, multiplicar é de Deus, mas o sair é direito do homem. Né? Ok. Então, Deus nunca... A gente não vai ver isso na Escritura, uma obrigação, né? Pelo contrário. Mas, como pastor, a gente tem filhos espirituais e sempre é uma crise para a gente, né? Mas, sim. A gente, 9 anos aqui, a gente já teve inúmeras pessoas que passaram conosco, né? Alguns deixaram saudade, né? Sim, né? Alguns a gente entendeu que não compartilhava mais da visão, então era interessante não estar conosco para a saúde. Até para não atrapalhar o que está sendo construído. E né? não atrapalhar para a pessoa também, porque muitas vezes a pessoa está conosco, ela gosta da gente, mas não gosta da visão que Deus nos deu. Isso é importante. Isso é importante. A pessoa nos ama, ela gosta de nós, gosta do nosso relacionamento, mas a gente, como pastor, o líder da igreja, a gente tem a fidelidade, a visão e ao chamado de Deus mais do que a questão individual. Sabe? Claro. Não é? Estamos construindo algo para Jesus que é muito além daquilo que a gente pode... maior do que a gente. Maior do que a gente, exato. E aí, como que a igreja lida com isso? Como que a igreja de vocês tem lidado com isso? Com essas pessoas que saem por não compartilhar mais a mesma visão ou por algum outro motivo? Exato. Então, a gente procura procuramos o caminho, digamos assim, da questão do reino de Deus, certo? Ou seja, nós temos uma visão, porque somos uma igreja local, obviamente somos uma igreja apostólica, mas uma igreja local. E o reino de Deus é maior que a igreja. Então, essa pessoa está no reino de Deus. Nós somos irmãos, nós vamos estar na mesma missão, não estamos compartilhando da mesma visão. Isso vai ser saudável para a igreja, mas também vai ser saudável para a pessoa. Claro. Exato. Porque senão a própria pessoa também adoece espiritualmente, né? Exatamente. Porque ela para de frutificar, ela não está mais feliz, o olho da pessoa não está mais brilhando. O que mais nos dói... Isso é importante, hein? O olho da pessoa não está mais brilhando. São pessoas que saem da igreja, não vão para nenhuma igreja, acabam voltando, né, para práticas antigas. Isso nos dói muito. Então, se a gente tem a capacidade ou possibilidade de até mesmo encaminhar para alguma outra igreja, ou então trazer ali deixar a porta aberta, né, para que possa estar junto, isso é o ideal, né? A pessoa não saia de fato, né? Para você, Pedro, como filho de pastor, como que você gerenciou isso dentro de você, as suas emoções, das pessoas que às vezes você convive, que te viram criança e depois não estão mais e estão... Isso, como que você lidou com isso? A vida de um filho de pastor é muito dinâmica, né? A gente viajou muito, então eu também já não estive mais na vida de algumas pessoas por mudar também. Viaja, né? Eu não tenho amigos de infância de escola, por exemplo. Eu fui fazer esses dias conta de escola, eu acho que em instituições de ensino eu estudei mais de 15. Uau! E eu não estou falando que eu fiz pós-graduação, mestrado, PhD, não. Você já tem, então, pós-doc. Mas porque a gente viajou muito, mudou muito, né? Então, acaba sendo normal e, para mim, também se tornou legal, porque eu tenho amigo em Curitiba, eu tenho amigo em Sinop, eu tenho amigo no Nordeste, eu tenho amigo em todos os lugares do Brasil. Que você vai criando uma rede. Mas em relação a esse lado especificamente de sair da igreja, é ruim, não é gostoso. Mas nem sempre também as pessoas saem mal, né? Exatamente. Muitas vezes elas saem bem. Na minha visão de criança, Exato. era só desgostoso de que eu não vou mais ver meu amigo. Porque eu não estou mais no dia a dia. Então, essa era meio que a vibe ali, né? Eu tenho 2 bebês, né? Um de 4 anos e um de 7 meses. Olha! E eu vou agora
futura aí é administrar essa situação, né? A vida deles. Tá pegando as dicas já de como Não, eu tô mesmo. Eu já quero ver como é que vai ser. Agora, interessante essa questão das pessoas saírem e não saírem ruins. Eu acho que a arte do pastoreio está em a gente conseguir promover tanto a entrada quanto a saída. Tem um texto que diz, não é? Te abençoarei na entrada e te abençoarei na saída. E o ser humano ele é muito bom para começar, mas muito ruim para terminar. Então, os términos não precisam ser em crise. Os términos não precisam gerar crise, não é? Os términos podem ser bons, até porque se você terminar algo bom, você vai começar algo melhor ainda. Não precisa ser traumático, né? Não precisa ser traumático. Não precisa sair de porta fechada, né? Pode sair pela porta da frente, deixar a porta aberta. E a gente, estando numa cidade pequena, como Balneário Camboriú, que a gente está sempre, né, como diz, se trombando com todo mundo, né? Isso é muito importante, porque é tão gostoso você ver alguém que esteve contigo e você pode abraçar a pessoa está bem, não é? E a gente também está bem, não é? E a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje, com 9 anos, nós tivemos pessoas que saíram da igreja e que voltaram. E eu acho que o voltar para nós foi muito bom, mostrou maturidade. A gente falou com a nossa liderança. Por quê? Porque ela pôde sair bem e depois ela pôde, puxa, eu tenho a porta aberta. Ela pôde voltar. Olha que coisa linda. Não é fácil, né? Porque toda saída, né, não é sempre assim, não é? Mas, enfim, procuramos caminhar dessa maneira. Que coisa linda. Bispo, como que o senhor enxerga a igreja hoje? No Brasil, de uma forma geral. Uau! Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta, né? Bom, dentro da minha visão, que eu acho que um pouco limitada, que a gente fica muito na localidade, digamos, na nossa rotina, eu acho que a igreja brasileira está passando por uma fase de amadurecimento. Okay. Eu não vou dizer talvez de uma reforma, porque nós passamos por um momento aí, eu vou usar essa expressão com todo respeito à igreja, né? É uma fase de adolescência, né? Meio que do oba-oba, meio de que não saber qual é a sua identidade, né? E tivemos a pandemia, acho que a pandemia balançou muito a igreja. Eu acho que a questão política e social também está balançando a igreja, porque como nós podemos ser 30%, 35%, alguns falam de quase 40% no Brasil, e nós temos uma realidade social tão ruim no Brasil. Então, alguma coisa, está havendo um questionamento. Ou seja, nós estamos tendo número de membros de igreja e não temos uma igreja que está sendo relevante no Brasil. Porque quando a gente vê a igreja relevante, digamos assim, usando esse termo, né? É uma igreja que, onde ela está, ela muda. Ela muda a realidade. Né? Ela muda a realidade da sua rua, muda a realidade do seu bairro, né? Da sua comunidade. Né? Isso é igreja, não é? E nós temos uma igreja tão grande hoje, né? Então, 30%, 35%, alguns chegam até a dizer perto de 40%, e a gente não vê essa realidade. É muita gente, né? De 200 milhões de pessoas. É muita gente, não é? Então, começou a ter a pergunta sobre quantidade e qualidade. Não é? Então, eu percebo que a gente está passando por uma fase de amadurecimento, não é mais de tanto oba-oba, a gente está vendo que não tem que trabalhar sozinho, de que nós não somos a última Coca-Cola do deserto, não é? Eu acho que essa questão da mídia, todo mundo ter acesso à informação. Então, hoje você tem uma igreja que pode ser pequena, mas com um alcance tão grande. Então, tem tanta coisa acontecendo maravilhosa que eu acho que está deixando a gente mais humilde, tá a gente se conectando mais, e eu acho que com isso o reino de Deus cresce. Agora, isso é uma fase que estamos indo para a maturidade. Na maturidade de reino de Deus, maturidade de igreja. Então, eu vejo hoje com olhos muito bons, né, o que está acontecendo no Brasil. Você, Pedro? Eu vejo com muita esperança. Eu acredito que os nossos próximos 20 anos como igreja estão sendo construídos agora. A gente está com uma base boa, que a gente vai percebendo de outras regiões do Brasil, que a gente vê na internet também. Uma certa unidade de mensagem também, de visão de reino, visão de mundo, né, a respeito daquilo que se tem. Agora, eu creio que as mídias, a igreja aprendendo a utilizar as mídias, seja elas quais forem, redes sociais, música, outros tipos de arte, cinema, tem igrejas indo para cinema, para fazer filmes e tudo mais. Eu creio que isso tudo, junto com esse amadurecimento que meu pai falou,
vai trazer algo muito bom para os próximos anos da igreja. E o nosso desafio é alcançar essa próxima geração que hoje está no TikTok, que está hoje com influências bem definidas fora da igreja. Agora, a igreja, o que me anima muito de ver a igreja de vocês, por exemplo, é uma igreja que se capacita para se tornar referência para a galera de 10, 11 anos, que loguinhos estão ditando o que vai acontecer. Né? Estamos realmente trabalhando para isso. Você, Thalita, como que você enxerga a igreja hoje no Brasil? Eu acho que a gente está caminhando para um crescer muito grande, assim, como igreja, sabe? Para uma mudança de mentalidade como igreja. Eu acho que a gente tem sido cada vez mais disruptivo na nossa forma de construir, de administrar uma igreja. A nossa forma de lidar com as pessoas, justamente isso de que às vezes, antigamente as pessoas iam sair da igreja e, meu Deus, ia direto pro inferno porque não podia sair da igreja. Então, a forma que a gente está lidando com essas situações que acontecem no dia a dia... Mas você acha que isso é a maioria das igrejas no Brasil? Não, eu acho que isso justamente... é o caminho que todos vão ter que adotar? Eu acho que esse é o caminho que está todo mundo adotando. E quem não adotar vai ficar para trás, sabe? Porque as pessoas acabaram cansando de um método de igreja muito, sabe, cansativo, muito pesado. Então, a gente está caminhando para essa igreja mais leve, mais que pega a galera mais jovem, que às vezes vai um pouquinho pro mundo dela para puxar ela para perto, sabe? Entende? Eu falo, olha, não, tu pode fazer o teu TikTok, tu pode estar aqui na igreja... não é pecado isso, enfim, uma coisa mais leve, uma questão, aquilo que a gente estava conversando ali fora um pouquinho, que é uma igreja mais de comunidade, é uma família, não é um sistema, é um organismo, então é algo muito natural, onde a gente trata de pessoa para pessoa, não coloca prazos para nada, mas sim trabalha individualmente. Eu acho que a gente está caminhando para esse lado, sabe? De uma igreja mais leve, mais disruptiva, assim. Eu não sei se é uma impressão só minha, mas eu vejo que meio que o fim dessas mega igrejas. Eu penso que a igreja no Brasil, de uma forma geral, está caminhando para um fenômeno assim de igrejas muito tribais, com a identidade muito definida, ao contrário do passado, que a gente era meio sem identidade. Eu creio que a igreja caminha para um caminho de identidade muito definida e também de pequenos grupos. Pequenas comunidades. Eu penso assim, igrejas de 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, elefantes brancos, né? Porque a igreja tem aprendido que com menos estrutura, você tem um custo mais baixo e você pode alcançar maior relevância, ok? Tendo mais recursos para investir em material humano. Então, eu tenho visto que a igreja está dando mais atenção para as pessoas do que para as coisas. Porque me parece que no passado as coisas eram mais importantes para a igreja em termos de estrutura, de prédio, de som, de equipamentos, de carros, e disso, de aquilo. Era mais importante que as pessoas. A igreja que tinha muita estrutura era uma igreja muito relevante. E hoje você vê que a igreja que às vezes menor, mas que investe muito no material humano, acaba se tornando mais relevante. Eu sempre dou como exemplo a Lakewood e a Bethel, né? Uma igreja de 30 mil assentos para uma de 600, e a Bethel consegue ser muito mais relevante do que a Lakewood e custar 10 vezes menos por ano. Entende? Então, eu penso que, por exemplo, hoje, se eu tivesse que construir um prédio para a igreja, eu não construía um prédio que tivesse mais de 1.200 lugares. Perfeito. Isso para mim seria o máximo. Eu faria 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, Claro. 5 cultos. Sim. Mas não teria uma igreja com um prédio de 4 mil pessoas. Sim. Entende? Porque eu penso que o operacional aumenta muito em termos de custo. Sim. Nem sempre você usa essa estrutura toda. Perfeito. Entende? Perfeito. E fica um elefante branco. Eu entendo que nós vamos ter um crescimento muito grande de igrejas desse porte. Perfeito. De estrutura de 800, 1.000, 1.200 pessoas. Okay? Só que com uma linguagem muito deles, muito tribal, uma identidade muito definida. E também vejo que a igreja está se tornando mais inteligente para falar de si mesma. Entende? Ou seja, mais inteligente para comunicar seu coração, para comunicar sua essência, para fazer o seu brand de maneira que as pessoas compreendam que aquilo ali não é nada amador mais. Né? Os voluntários da igreja são profissionais em muitas áreas da mídia, da vida secular, e são profissionais que estão servindo na igreja como voluntários, e são pessoas muito criativas, pessoas muito competentes. Eu visitei lá em Miami, a Vulse Church, Perfeito. e eles me chamaram lá para uma reunião
de criatividade. Falou, vem assistir e tal. Todas as pessoas que trabalham na criatividade da VUS, todos estão no mercado de trabalho atuando, né, atualmente, e todos na área do marketing. Então, ou seja, não tem nada amador ali, entende? É tudo muito intencional, tudo muito planejado, pensado, eu tenho tentado fazer isso, né? Edificar uma igreja relevante. Quando nós nascemos, Deus me deu uma palavra da gente edificar com relevância, credibilidade e visibilidade sem a necessidade de propaganda. Ou seja, então a gente tirou coisas que parecem imperceptíveis, Pedro, mas você vai entender isso bem. O bispo Cristiano também pode perceber isso, que é quase imperceptível para a maioria das pessoas, mas, por exemplo, nós, na nossa mídia, não temos call to action. Entende? Nós não temos uma chamada para ação, tipo, vem aqui. Perfeito. Entende? Nós não temos aquele negócio, Deus vai te curar, né? Você vai, ficar livre, vida, você vai ser transformado. Vai sair mudado, porque não promete nada. A gente entende que a partir daí vira uma propaganda. Legal. Uma coisa é testemunhar o que o Senhor está fazendo em nosso meio, e aí nós escancaramos, falamos para os 4 cantos da terra, entende? Dando testemunho do que nós estamos vivendo, ok? Mas não fazendo propaganda. Então, essa visibilidade tem que ser fruto do que Deus está fazendo e não de uma propaganda daquilo que Deus vai fazer. Perfeito. Entende? Sim. Bom, então, eu tenho pensado nisso, procurado viver isso, trabalhado para que seja assim. E vejo que também a igreja no Brasil tem uma tendência, e vocês podem me corrigir se eu estiver errado, ou se vocês tiverem uma visão diferente, podem compartilhar também, mas eu penso que a igreja no Brasil ela caminha cada vez mais para uma igrejas de forma independentes, no sentido de as igrejas estão se desligando cada vez mais das grandes denominações. Entende? Quando eu era menino, eu era de origem batista, então ser batista era orgulho, você batia no peito para falar que é batista, negócio, né? A mesma coisa os presbiterianos, os assembleanos, né? Então, as igrejas que vêm dessas grandes denominações e antigas denominações, elas estão perdendo membro o tempo todo. Nos Estados Unidos, eu vi no Barna, um site americano que é especializado em igrejas, que nos Estados Unidos as grandes denominações perderam para igrejas como Bethel, Hillsong, Lakewood, que não são igrejas denominacionais, perderam 11 milhões de pessoas nos últimos 10 anos. Uau. olha. Que relevante. E eu penso que no Brasil isso também é uma tendência. Eu penso que essas grandes denominações, igual Igreja Batista, Assembleia, Presbiterianos, estão perdendo muita gente. E as pessoas estão buscando igrejas que não são denominações tão antigas. Justamente eu penso por causa disso que a Thalita falou, do engessado, sabe? Das coisas engessadas, travadas, pesadas, esse sentimento de culpa que você, às vezes, não sempre, né? Tem muitas igrejas denominacionais que não existe isso. Mas, às vezes, você sente em algumas dessas igrejas um sentimento de culpa, de condenação, de acusação, que parece que as outras igrejas são mais leves na hora de fazer igreja. Mas é um desafio também, né? Porque você precisa ser leve e precisa guardar a santidade, porque é uma essência básica da fé. Básica da fé, né? Eu até falei na igreja ontem, eu falei assim, gente... um amigo me diz, o óbvio tem que ser dito. Então eu falo sobre a santidade, falei ontem um pouquinho, mas porque o óbvio tem que ser dito. Agora, é a essência é o básico. É o básico do básico, a santidade, né? E vocês, como igreja, Sara, né, são muito conhecidos por essa capacidade de envolver os jovens na vida da igreja. Como vocês lidam com isso? Com essa questão de não ser pesado, de ser leve, ao mesmo tempo não abrir mão da santidade, né, que é o princípio básico da nossa fé. Como vocês lidam com isso? Bom, bastante conteúdo aqui, né? Eu tô tendo uma aula. Eu tô tendo uma aula. Tinha um caderninho aqui, no caderno só tá no rapidinho. quarto. Eu lembro que um dia eu fui na Sara e o senhor estava ministrando e o senhor Mas falou... você fica falando, chama de senhor. Eu falei, senhor. Você, Thalita, eu fiz aniversário semana passada, eu já tô me sentindo, né? tava... Combina mais com o senhor, desculpa te falar. Eu acho que só pelas cãs brancas. E sobre esse assunto dos equipamentos e das pessoas, Sim. eu lembro que você falou tava falando justamente sobre isso, falou assim, a gente nunca vai ter um telão aqui de LED, porque a gente não vai investir nosso dinheiro nessas coisas, a gente vai investir nas pessoas. E a hora que o pastor estava falando, eu lembrei justamente desse dia que eu vi você falando sobre isso, eu achei bem legal, assim, que foi aí você estava falando dos projetos, do Instituto, acho que do Instituto Sara Balneário, né? E aí falou disso, que a igreja vai investir sempre
nas pessoas, na comunidade, não nas coisas, né? Nos equipamentos. Eu vejo, Thalita, pastor Eduardo, Pedro, acho que a gente tem caminhado isso, eu vejo como um grande desafio. E a gente olha isso na igreja de Atos. Porque a igreja de Atos começou com 120 pessoas que receberam o Espírito Santo e daqui a pouco elas tinham quase 3 mil pessoas. Depois mais 5 já tinham quase 8 mil pessoas. Não é? Então, é porque o crescimento a gente não dita, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, como que vocês cresceram? Eu falei, olha, eu não sei como que a gente cresceu. A gente foi trabalhando, de repente foi crescendo, não é? Crescimento quem dá é Deus, né? Exatamente, crescimento quem dá é Deus. Então a gente não é um planejamento empresarial, vamos crescer assim, crescer dessa maneira. Esse ano vamos crescer 30%? Exatamente, não acho que isso, a gente sempre fala, você não tem como, né, fazer o crescimento. O crescimento vem de Deus. A gente tem pode como plantar e como regar. E como regar. Agora, o crescimento vem de Deus. Mas, se bem plantado e bem regado, o crescimento vai vir. E se vier 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas? E a Bíblia é perfeita com isso, né? Como a igreja consegue ser muito grande, mas continuando a ser pequena. Ou seja, grande ao ponto de ser relevante, mas pequena ao ponto de poder falar o coração daquela localidade. Uau. Eu acho que essas duas coisas, elas caminham sempre nesse desafio, né? E a estrutura, quem dita é a necessidade. Então, por exemplo, eu não tenho necessidade de colocar um telão de LED. Não tenho nenhum problema com a igreja que tenha telão de LED. Nós, que bom, porque até a gente... Nossa, tá chegando, né? Pronto, maravilha, maravilha. Não tem nenhum problema. Mas Sim. Nós, no nosso caso, a gente tem um trabalho de expansão de igreja. Não é? Então, a igreja, ela cresceu aqui, até o ponto da gente poder formar uma liderança e enviar essa liderança. Nós somos uma igreja onde nosso DNA é apostólico. Certo. Não é? Então, nós estamos sempre expandindo. Então, hoje, para nós, por exemplo, um equipamento que vale, vamos dar um exemplo, sei lá, 20 mil reais, nem sei. Enfim, qualquer equipamento, para nós... Não, você não vai conseguir rolar por menos de 100, não. Por menos de 100, exato. Né? Estou dizendo um equipamento, enfim, que é importante. Se é importante para aquilo que a gente está se propondo a fazer... É importante. Ok, então vamos ter que adquirir. Mas hoje eu penso, quantas cadeiras pode dar, onde eu posso chegar, não é? Porque as pessoas, hoje a nossa sociedade está subnichada. Eu acredito também nisso, sobre N tribos que possam alcançar esses subnichos, não é? E as pessoas estão as coisas estão chegando até as pessoas. Então, por exemplo, eu nasci num bairro em Curitiba, em que a gente tinha que ir até o centro da cidade para fazer tudo. Tudo se fazia no centro. Hoje tem tudo no bairro. Ninguém precisa ir ao centro mais. E hoje tem tudo nos aplicativos. Verdade. Não é? Então, quer dizer, o desafio da igreja é chegar até essas pessoas. Quer seja digitalmente ou... Porque eu creio que o digital é uma isca, a pessoa pode ter relacionamento, mas a igreja essencialmente é isso aqui, né? A igreja é andar junto, viver junto. Isso é comunidade. Numa hora ela tem que sair do digital e ir para o presencial. E aí, será que ela vai sair tantos quilômetros assim? Será que a igreja tem que estar mais próximo dela? Será que ela já conviveu com o bairro e ela gosta, ela conhece, ela entende aquela questão da comunidade que ela já vive? Então, ela tem que sair dali para ir para a igreja ou a igreja tem que vir até ela? Então, acho que sempre são perguntas que não têm resposta, acho, definida. Mas eu acredito que é o desafio da igreja, né? O desafio nosso, né? Então, estamos aí, né? Caminhando na graça de Deus, dependente de Deus. Essa questão dos jovens, né? Vocês são referência nisso. Né? Pelo menos quando a gente fala em jovem, você já lembra da Sara. Da Sara. Né? Sara, jovem, tudo. Graças a Deus. Pronto, eu acho que essa é por causa disso, eu sou jovem. Mas você sabe que a juventude está no espírito, na alma, né? Não é no corpo. Mas e como vocês lidam com isso, com essa questão da santidade? Pronto. Para não ser religioso, certo. Ao mesmo tempo não ser pesado, sim. E ao mesmo tempo ser santo. Eu acho que essa questão do peso e da leveza da igreja, ela passa pelo modelo que a gente lida com a igreja, mas aquilo que é peso e aquilo que é leve é muito relativo também. Para algumas pessoas pode ser pesado viajar 12 horas de ônibus, por exemplo. Mas se for para ver o time dele numa final de campeonato, por exemplo, é extremamente leve. Fica leve. Há uma relatividade nessa questão, né? Então, sempre vai ser um desafio de tornar leve, mas ao mesmo tempo deixar padrões bem estabelecidos. Não se pode perder padrões, né, também. Então, a Sara, nossa terra como um todo, creio que Deus deu algo
para nós em relação aos jovens. Em 2003 iniciou o trabalho com os jovens com a Bispa Lúcia Rodovalho lá em Brasília. E ela era líder de mulheres em Brasília, né? Então ela tinha tudo para se manter como líder de mulheres. Mas Deus deu uma direção muito clara a ela e tinha cerca de 200 jovens na igreja. E hoje o Arena Jovem, no Brasil todo, todos os sábados, tem cerca de 80 a 100 mil pessoas tendo o mesmo culto, com a mesma palavra, sendo ministradas nas igrejas. Né? O Arena nasceu na Sara, né? Nasceu em 2003. Então, a nossa conferência no Carnaval, né, no período do Carnaval, é muito impactante, muito grande, muito evangelística também. Então, a gente ganha muitas pessoas nessa... Então, assim, o nosso culto, nossa reunião semanal de jovens, ela é extremamente divertida. Aí ela é leve no formato dela. É para vocês pular, suar, extravasar. As bandas se preparam para isso. Acontece no sábado? No sábado à noite. Tem séries, tem produção midiática bem forte em relação a isso. Algumas séries são séries mesmo, com episódios. O episódio 1, o episódio 2, você vai acompanhando o personagem, a história do personagem, vai se identificando com aquilo. Tem uma palavra em cima disso, então se torna interessante. Mas eu vejo que o jovem ele está com muita sede. Eu acho que sempre é assim, né? Sede de pertencimento mesmo. Então, palavra-chave para mim. Assim, ter uma causa ao qual viver, ao qual lutar. Então, toda causa tem um nome, toda causa tem um preço, mas toda causa tem uma recompensa. Então, imprimir essa clareza dessa causa, ela é importantíssima, né? E aí, experiência com Deus mesmo. Uma experiência de conversão real. Eu não preciso ficar forçando e obrigando alguém a ler a Bíblia se ela realmente é convertida, se ela tem o Espírito Santo, se ela é apaixonada por Deus. Mas é óbvio, nós temos programas para ensinar a pessoa a ler a Bíblia, fazer um devocional. Isso a gente não abre mão da leitura bíblica diária, da oração diária, de ter o tempo dela com Deus. Então, são algumas coisas na vida da igreja, na prática. Essas coisas não se transformaram em coisas antiquadas, né? Não. Fazem parte da essência da vida da igreja. Pelo contrário. São mais essenciais, mais necessárias do que nunca, né? Nós estávamos conversando, quando nós chegamos aqui, teve uma situação muito interessante, porque o fato da gente sair de uma igreja, né, da Sara, onde nós estávamos, para começar... Nós levamos 1 ano e meio para nós termos o nosso primeiro local, o primeiro galpão, né? Que o senhor conheceu, esteve lá conosco. Primeiro galpão. Nós ficamos 1 ano e meio no hotel. 1 ano e meio. E isso foi muito interessante. Voltando a falar sobre estrutura, porque na semana, há 1 mês, 2 meses atrás, eu conversei a igreja que está iniciando aqui no Balneário Camboriú, e esse pastor amigo nosso perguntou: Bispo, o que você acha? Saio aqui de casa, aqui nós estamos na garagem, já alugo, eu encontrei um local para alugar. Falei, não faça isso. Porque no momento que você alugar algo, você vai ter um X de energia, um percentual, que pode ser grande, pensando em sustentar essa estrutura. E aí você tira esse percentual que você pode investir em pessoas para a estrutura. E nós ficamos 1 ano e meio no hotel, que já tinha estrutura, só ia lá fazer o culto, né? Claro, tinha que montar o culto, né? 3 horas da tarde, chegava, montava tudo, né? Mas foi muito é divertido também, né? É divertido também, que é gostoso, foi leve também. Tem a época certa, né? Exato. E nós percebemos, sabe o quê? Chegava 3 horas para fazer todo o culto até às 10. Então era uma correria grande, monta, tira, aquela coisa toda. Então a gente via que o pessoal tinha que ralar para fazer. Só que olha que interessante, eles amavam fazer aquilo. Então a questão de ser pesado ou não ser pesado tem muito a ver com a questão do que a pessoa está se propondo como missão da vida dela, não é? E a gente percebe também, se você olhar todas as grandes revoluções, começaram com adolescentes. Se você olhar, por exemplo, Billy Graham converteu na adolescência e tantos outros converteram na adolescência. E a gente percebe, sabe o quê? Eu não vejo a maioria das igrejas fazendo um trabalho assim mais relevante para adolescentes, né? A maioria não... Eles focam mais nos jovens, né? Ou até mesmo no adulto. Ou até mesmo no adulto. E é interessante que a gente olha o seguinte,
quantos revolucionários para o mal também, jovens, muito jovens, começando, né? Por quê? Porque precisa de uma causa. Che Guevara iniciou com 13 anos. Com 13 anos. O processo político dele. Uau. Com 13 anos. Então a gente olha e quando a gente percebe isso, eu vou contar um testemunho pessoal, pode ser? Deve. Então estávamos lá, daqui a pouco nós tínhamos aí em torno de uns 8 adultos na igreja. A igreja estava grande, ó. 8 adultos, mas tinha uns 50 adolescentes. E só vinha adolescente. O Pedro tinha 21 anos e era o tiozão da galera. A Juliette tinha 13, os dois, essa idade faz muita conexão e o pessoal começou a chegar. 14, 15, 17 e tal, né? Vamos falar de cabeça de pastor? Eu falei, meu Deus, como que eu vou ter uma igreja? Como que eu vou pagar as contas da igreja? Isso 8 anos atrás. 8 anos atrás. Esse monte de adolescente. Esse monte de adolescente. Adolescente dá uns trabalhos específicos, bem interessantes. Aí, orando, e começou, não, a igreja da modinha, a igreja da modinha, a igreja dos jovens. Eu falei, gente, para de falar de igreja dos jovens, para, nós somos uma igreja para todos e tal. E comecei. Só que quanto mais eu falava isso, mais jovens. Um dia eu estava orando a Deus, justamente assim, Senhor, está na hora de a gente alugar um local, como que vamos fazer, não é? A gente é muito responsável com essa questão financeira também, a igreja, não é? E tal, e Senhor, só jovens, Pai, só jovens. E aí Deus falou ao meu coração, para de falar que é igreja de jovens, e eu vou te dar essa cidade, e você vai entrar pelo esgoto dela. E aí o que acontece? Já fui para o texto de Davi, quando ele conquistou, né, Jebus, né, que é Jerusalém, e ele era tão complicado de entrar, né, a fortaleza era tão grande que ele entrou pelo esgoto. E eu perguntei, mas Senhor, onde é o esgoto? Os jovens dessa cidade. Uau! Ou seja, ninguém quer, não traz recurso financeiro, traz mais problemas do que solução. É através disso aqui que eu estou dando para vocês. Você aceita ou não? Chamei toda a nossa liderança de 4, 5 pessoas. Falei, pronto, gente, é o seguinte, Deus falou isso, deixa falar o que for. E a partir daí começou a vir muito adolescente, muito jovem. E teve uma situação muito interessante de começar a vir alguns jovens que eram filhos de pastores, eram de igreja, que não estavam mais indo na igreja. Uau. Inclusive ontem nós tivemos uma situação dessa. E aí começou a vir um pastor, olha... bispo, meu filho está aí com vocês, quer dizer que nesse momento o senhor é o pastor dele, fique à vontade, obrigado, ele está voltando a ter, né, voltar a amar a Deus, a ter, estou vendo meu filho orar, fazer devocional, e a gente começou a perceber isso, e foi uma bênção. Muitos deles, obviamente, né, voltaram para os seus pais e suas igrejas, que a gente ficou extremamente feliz. Num retiro nosso, um dia nós tínhamos 7 filhos de pastores, 7, e ali foi muito forte, naquela situação. E houve um momento muito de Deus. O que aconteceu com isso? Uma hora, esses jovens começam o quê? Esses adolescentes começam a se tornar jovens, esses jovens começam a ser jovens adultos, vão para a faculdade, começam a casar e começam a constituir família. Hoje nós estamos vivendo isso. Hoje, o ano passado... Aquele pessoal que chegou lá jovenzinho já são famílias. Começou aqui com o tiozão, né? Há quantos anos? 4 anos de casado, começou, e aí agora todo Já tem filhos? Não, projetando para o ano que vem. Coisa boa. Que é uma crise lá em casa, porque a minha esposa, acho que ela já deveria ter. Meu pai já está pronto para ser avô. Não, eu não posso nem falar, porque eu casei com 32 anos e fui ser pai com 40. Então eu tô fora, eu demorei. E hoje, por ano, tem quase 15, 20 casamentos agora desses adolescentes. Então é muito lindo, né? Muito lindo ver isso, né? Acredito que aí um vai falando para o outro e aí vai acontecendo meio que naturalmente daí. Agora, um detalhe sobre isso. Chegou um momento que nós conversamos, né? O jovem, dentro da nossa experiência, não precisa de opções, precisa de direção. Não é opção, é direção. Porque tem tanta opção, até mesmo porque nós tivemos em outras realidades, em outras cidades, e o balneário dá muita opção para os nossos jovens, né? Muita nem opção. se fala. Muita opção. E a gente viu que esses jovens perdidos, com tanta coisa, com tanto acesso, mas perdidos, precisavam de um senso de pertencer e de uma direção, uma causa. E aí, coisa foi naturalmente. Eu tenho curiosidade para saber quais ações vocês realizam para gerar esse senso de pertencimento. Boa.
Bom, uma das coisas que está no nosso DNA, acho que de toda a igreja, é evangelizar, né? Acho que levar o evangelho, né? Primeiro para sua família, para aqueles que estão mais próximos. Então a gente sempre fala, se quer ganhar seus pais, arruma a sua cama, cuida do seu quarto, não precisa nem pregar o evangelho. Já vai ver a vida O pai vai ficar ali. escandalizado. O pai vai ficar, o avivamento está acontecendo, né? Deus entrou nisso aí. Isso historicamente aconteceu muitas vezes. Acontece, né, de pais chamarem os meus pais para um café. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com meu filho? Mudou demais. O que você fez com ele? E isso é uma oportunidade de evangelismo. Né? Mas já aconteceu também o contrário. O pai chegar na igreja e ver o filho varrendo, porque nós lá 100% são voluntários, né? Até hoje, né? Na igreja. Então estão varrendo, estão lá, né? Com rodo. Aí o pai olha e fala, que bonito lá em casa. Lá em casa, para você pegar uma vassoura é uma choradeira, né? Mas aqui na igreja não, né? Então, eu acredito que esse senso de pertencer e essa missão. E é muito interessante porque o jovem é maravilhoso, né? Porque o que a gente tem de tanto paradigma na cabeça, eles não têm nada, né? Não tem nada. Então você fala para eles, olha, vamos abrir aqui uma célula, um grupo de evangelismo, vamos entrar nessa escola, vamos orar, vamos jejuar para essa escola. Daqui a pouco eles estão entrando na escola, daqui a pouco já falaram com o diretor, daqui a pouco já estão pregando lá dentro. Você fala, meu Deus, mas que acelerado que é isso? Porque realmente eles não têm esses obstáculos mentais. As crenças limitantes ainda não estão estabelecidas. Exatamente. Eu acredito que essa idade para a igreja, desde a infância, né, que é onde você semeia, e na adolescência. Não é? Na adolescência, as experiências, posso dizer pelo Pedro, nas grandes experiências que o Pedro teve, com toda a situação de adolescência, que faz parte, não é, da vida, mas as experiências que ele teve de altar, de vida com, né, de ouvir a voz de Deus e tudo mais, mesmo nas crises de adolescência, sempre estava marcada essa experiência. Né? Essa experiência nunca fica. Hoje, a minha esposa deu risada de mim demais. Eu lá em casa, eu falei, amor, tô com vontade de ouvir umas músicas específicas. Eu coloquei Kleber Lucas para tocar. As mais antigas. Aí ela, meu Deus, mas isso é brega demais. O olho encheu de lágrima quando eu comecei a ouvir, preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender. Então, realmente as experiências mais... hoje ecoam em mim, hoje mesmo já como pastor, às vezes eu não sei o que eu sei aquilo, eu só sei que eu sei aquilo. Eu tive uma experiência com Deus durante minha infância, durante minha adolescência. E eu acredito muito também que toda essa conversa que a gente vai tendo, tem alguns elementos nela que são muito interessantes. Por exemplo, a questão da igreja mais tribal, vamos dizer assim, mais local. E a questão do envolvimento do jovem. O jovem é muito por conexão, afetividade, relacionamento. Então, eu imagino que aí foi citado também a igreja de Atos. A visão de uma igreja perfeita, próximo disso, Atos 20:20, né? Que é pregação no templo e de casa em casa. É quando fala o molde da igreja ali, como ia, né? Porque eu acho que a igreja ela se torna cada vez mais, falando do templo, o local para receber as pessoas da igreja, não mais a própria igreja. Ok. Né? Então, quando você tem as células, por exemplo, no nosso caso, eu vejo que isso envolve demais. Ela tem uma identificação muito... não é uma gincana, mas talvez na mente de um adolescente possa até ser mais assim, a minha célula tem que ser a melhor, tem que ser a maior, todos os meus amigos precisam conhecer isso, eu preciso entrar na minha escola e falar, gente, na minha célula que é legal. Então, ele se sente desafiado. E pertencente. Aquele grupo menor. A célula, então, dá bastante senso de pertencimento. Vira a causa da pessoa, né? Tipo... exatamente. A gente não tem célula ainda, eu estou estudando, né? Como igreja se implanta, quando implanta, como implanta. Porque a gente simplesmente nasceu debaixo de uma palavra de Deus que foi no momento que em plena pandemia, eu estava dando uma aula. Minha esposa sempre foi muito cautelosa com isso, porque ela sempre entendeu a responsabilidade que é você pastorear uma igreja, então ela sempre foi muito cautelosa e resistente. Mas o dia que Deus falou comigo, eu estava dando uma aula, larguei os alunos tudo lá na internet e fui falar com ela estava na sala. Quando eu cheguei para falar, ela falou, não fala nada, eu tive um sonho, ela contou que estava grávida. E a gente tinha acabado de ter o bebê,
o Lorenzo, nosso primeiro filho, então imaginei, né? Não tá grávida. E ela falou também, né? Que entendeu que aquela gravidez não era um outro filho, mas a igreja. Uau. E que a igreja ia nascer, ela começou a chorar e falar para mim isso, que a igreja ia nascer, e foi a palavra que Deus tinha me dado na aula, vai nascer. Inclusive, eu disse essa frase, né? Vai nascer, larguei os alunos e saí para contar para ela. Porque na hora que eu estava dando a aula, o Espírito Santo falou comigo. Que lindo. Devia ter umas 1000 pessoas ao vivo. Uau. Eu larguei o povo ao vivo, fui lá falar. Fui lá contar. E aí, realmente, a embaixada tinha fechado ali o prédio da Rua Peru, que era uma congregação deles, Núcleo. Um núcleo. Eles chamavam de núcleo. Eles chamavam de núcleo. O núcleo eles fecharam e, pelo que eu fiquei sabendo, por causa da pandemia, né? E não ia conseguir manter, mandaram o pessoal para a sede. Sim. Acho que enxugando, né? Porque o custo muito alto do operacional de tudo. E o pastor e a pastora, que eram pastores desse prédio lá, ficaram lá com a gente. Olha. Eles são pastores com a gente lá hoje. Olha só. Eles não pertenciam mais à igreja, ficaram sem ir e continuaram indo lá com a gente. E um dia eles vieram falar para mim, a gente era os pastores desse prédio. Meu Deus. Porque eu não sabia, não conhecia ninguém, Sim. né? Aliás, porque eu moro em Balneário já vai fazer 8 anos. É mesmo. Mas eu viajava o tempo todo. Certo. Às vezes eu chegava no aeroporto aqui em Navegantes, meia-noite, saía às 7 horas da manhã do outro dia. Caraca. Ou seja, eu não vivia a vida da cidade, então eu conhecia muito pouca gente aqui. E quando começamos a igreja ali, por exemplo, eu falei para minha esposa, vai ser eu, você e o Lorenzo. Entendeu? Porque a gente não conhece ninguém, não conhece praticamente ninguém. E vai ser nós. Aí no primeiro culto vieram meus alunos, certo. Aí vieram de fora, pegaram avião, vieram, apoiaram e tal. Os alunos sempre muito, muito legais. Só que eu falei, prepara para domingo que vem, tá só a gente. E encheu também. Olha. E o outro encheu, e aí foi. Né? Hoje nós temos 3 cultos no domingo. Uau, que Tem bem. tudo lotado, as pessoas têm que ir embora porque não cabe. Que maravilha. Sim. E outro dia veio um pregador de fora, que o Pedro Daniel, falou assim, levanta a mão aí, quem o pastor chamou para vir para cá? E levantaram a mão 3 pessoas. Olha. Ou seja, não fui eu que chamei. Realmente aconteceu. Né? Eu tenho plantado, tenho regado, fazendo a minha parte, mas realmente quem está dando o crescimento é Deus. E eu vi assim, nessa nascer da igreja, que a igreja nasce, né? Ela não abre. Isso foi uma coisa muito importante para mim, viver essa experiência de ver a igreja nascer. Não é você que vai ali e abre uma porta. Exato. A igreja nasce. Ela nasce no coração de Deus e Ele nos vocaciona. Isso foi muito claro para mim. Nasce, amadurece, né? Passa por todo um processo. Exato. Ficou muito claro para mim. Então, como a gente nasceu assim, não tem célula. Por exemplo, os jovens também, quando a gente começou... nós começamos a fazer um culto para jovens no sábado, eu me questionei, sabe? Falei, por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos fazendo um culto no sábado para jovens? Sabe o que eu entendi? Que eu estava fazendo porque todo mundo fazia. Eu não fui falar com Deus como que deve ser para nós. Porque talvez Deus deu isso para a Sara, de fazer um culto para os jovens no sábado, mas não quer dizer que Ele deu para todo mundo. Perfeito. Entende? E eu fui falar com o Senhor, por que nós estamos fazendo? Quando eu entendi que eu estava fazendo só porque todo mundo faz, a gente parou. E hoje nossos jovens se reúnem no nosso último culto. Então, nesse último culto, a gente não tem a sala kids, a gente não tem o trabalho para as crianças, então isso força as famílias a irem nos 2 primeiros cultos, e o último culto fica mais para jovens, né? Perfeito. E a gente tem eles no domingo ali. E não temos nada no sábado. Né? E alguém até me disse, né? O pastor João Eudes estava aqui, ele falou assim, só tem o culto no sábado, eu não tenho no domingo. E eu já lembrei dos adventistas, né? Sábado não faz nada. Só culto. Aí ele falou, não, mas quer dizer, não tem nada a ver com os adventistas, o fato dele ter culto no sábado, mas é que vem na minha mente na hora. Mas ele tem culto no sábado, porque ele falou assim, que é o seguinte, ele não quer que os jovens vá no domingo para o culto dele lá, porque a igreja é uma igreja que consiste mais em jovens, Certo. e tendo o sábado como opção. Então, quer dizer, para eu estar lá, como jovem nessa igreja, na meta, eu preciso abrir mão realmente da balada, das festas, porque é no dia das baladas, Certo. é no dia das Certo. festas. Então, se eu quero estar lá, eu tenho que ter decidido mesmo. E ele já faz só no sábado. Então, veja como que o Senhor dirige diferente cada um. Isso é muito gostoso de entender. Que, puxa, o que está acontecendo de bênção na sua igreja
é admirável, é aplaudível, é celebrável, porque somos irmãos, isso é muito gostoso. Mas não necessariamente, né? A gente estava contando lá da experiência do México. Que legal que funciona lá. Vamos ver o que adequa aqui, né? Exato. Então, isso é interessante demais. Isso é importante mesmo também, que nem tudo da cultura da outra cultura cabe na sua cultura. Exatamente. Porque eu vejo que na rede nós estamos nascendo não só como igreja, estamos nascendo como cultura também. Perfeito. Está nascendo uma cultura de como ser igreja. Sim. E muito nossa. Sim. Exato. Né? Sim. Então eu não quero fazer as coisas porque todo mundo faz, mas por uma direção de Deus. Perfeito. É isso, até acaba... Perdão, desculpa. As pessoas acabam até ficando um pouco confusas. Tipo, tá, mas e o culto de jovens? Quando que é? E a gente, não tem. Mas e o projeto para adolescentes? Ai, não tem. E as pessoas ficam incomodadas. E a gente tem conversado com os nossos adolescentes e a gente pergunta, vocês iriam em alguma... Até quando a gente fez um culto de jovens, a galera não ia porque gostava do domingo, sabe? Então a galera mesmo gosta. A gente conversa com os nossos adolescentes, eles, não, eu gosto de ir no domingo, eu quero ir no domingo. Porque eles já pegaram essa essência, essa cultura de ir no domingo. No início da nossa igreja aqui, não tinha essa... Hoje todas as igrejas estão pretas, né? Então, elas se tornando brancas também, né? Nós começamos e a gente pintou uma parte de preto, mas eu pintei por quê? Porque a gente não tinha recurso, a tinta preta se encontra em qualquer lugar. E o preto, você passou... E esconde os defeitos. Esconde os defeitos. Eu acho que essa é a melhor coisa que tem no E aí, o preto. que aconteceu? Fique à vontade, é para você. Nós fizemos isso, né? A outra coisa, nós tínhamos uma vestimenta para os voluntários que era mais tradicional, entendeu? Tinha uma camisa, tinha até uma gravatinha vermelha, sabe? E aí a gente colocou uma camiseta preta, por quê? Porque o pessoal já vinha da rua, do skate, do surf, coloca a camiseta e vai para voluntariado. Uma cidade super ativa, como balneário, exatamente. Né? Aí nós começamos ali e tivemos um problema de som. E aí nós tínhamos que fazer como se fosse uma antessala, né? Uma entrada, e colocamos madeira, pintamos de preto, e sem se tocar... Fizeram um lounge, hein? Parecia um lounge de balada. E aí nós tínhamos 2 cultos, que era o das 18 e das 20, e aí o pessoal fazia fila para um para o outro. E o pessoal de preto, né? Daqui a pouco... Chama atenção. Uma pessoa, sabe que a pessoa... Quantas pessoas nós vimos de testemunho? Poxa, eu pensei que era uma balada... Balneário interessante. Pensei que era uma balada nova, entrei na fila. Quando fui ver a igreja. E tá com a gente até hoje. E aí o que acontece? E o pessoal da Sara, aí que é interessante, começou a perguntar, mas por que você tá de preto? Então não sei o que e tal. Que coisa maravilhosa, que quando você teve essa cabeça e tal. Então, só para que eu quero falar, tem coisas que nascem do Espírito, a gente não entende no momento e vai fazendo com muito temor de Deus, que a gente nunca quis ser rebelde, a gente já tem uma cultura, já tem uma igreja, uma instituição, né? E a gente entende muito bem essa questão de reino, de instituição. A Sara de Balneário é um pouco diferente das outras? Não, tornou-se uma referência e hoje quase todas são pretas. Ok. Tanto é que esse ano eu falei, agora eu quero ir pro branco, né? E aí o que aconteceu? Eu tô nessa aí, eu quero clarear a experiência de culto. Então, exato. Eu já clareei a experiência nas mídias sociais. Eu vi, ficou no maravilhoso. Brasil é tudo muito dark, né? Exato. E eu recebi mesmo essa direção, assim, de criatividade da parte do Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo, e essa é outra coisa que eu quero saber, vocês são uma igreja muito criativa, eu quero saber como nasce isso. Nasce tudo do senhor, bispo? Essa criatividade toda? Eu acho... Bom, ou é a galerinha lá que cria mesmo e você só fica... Não, meu pai tem uma visão muito ele é muito estudioso da igreja como um todo, mas também tem insights fantásticos. Criativo. Quando o homem Parabéns. fala... Quando o homem fala, pode executar que vai dar certo. Muita coisa nasceu pela necessidade. Feeling também, né? Feeling. Eu tenho um amigo nosso no Rio de Janeiro que tem uma igreja, veio há 8 anos dos Estados Unidos para cá com a visão maluca de abrir igreja e tudo mais, aqui no Rio de Janeiro. E também igreja preta desde o início, e o Espírito Santo conduziu a ele para começar a clarear tanto a experiência de culto, mas também ele falou assim, eu preciso amadurecer a minha igreja. Por onde eu vou amadurecer? Por onde eu posso agora amadurecer minha igreja? Então, pela experiência de culto. Né? E aí ele é muito criativo, muito fantástico. Excelente. Eu amo as igrejas criativas, eu amo. Fantástico. Sou apaixonado. Essa igreja é United, do Rio. Então vale a pena ir pesquisar. É o apóstolo Joshua Adams e a apóstola Hannah. É americano? São americanos.
Uma história linda também. Chegaram no Brasil fantástico. com 8 malas e começaram a igreja. Uau! Vale. Bem legal. Povo fantástico. Acho que no nosso caso, muita coisa nasceu por necessidade, né? Porque quando a gente começa a igreja, começa sem dinheiro. Tem que ser criativo, Tem que não ser tem outro muito. caminho. Eu acho que quer ser criativo é isso aí, fazer com nada de dinheiro. Né? Essa é a filosofia lá da Mosaic México, né? Sim, eles fazem muito com muito Como pouco. não tem Olha, recurso, Ó, aí a criatividade. eles acreditam nisso. Até Perfeito. eles não buscam muito ter recursos para certas áreas para que essa criatividade aflore. Forçar um pouco da criatividade, porque tem que fazer, né? Fazer E a com gente olhando de pouco, né? fora parece que eles são muito ricos, né? Que tudo é muito lindo, E tudo se eu te muito falar, bem quando eu estive feito. na Mosaic do México, o maior impacto que eu tive foi de ver quanto que eles fazem com tão pouco. Uau, Exato. olha, que maravilha. Na hora que eu cheguei lá, eu falei assim, um PA da nossa igreja, eu comprei o equipamento de som deles inteiro. Olha, Se eles precisam de uma mesa, eles não compram uma mesa. Eles Eles compram a fazem. madeira e fazem e a mesa. faz. Que maravilha. E isso é maravilhoso. Maravilhoso em que sentido? É muito bom ter recurso, acho que recurso é bênção, bem aplicado, melhor ainda. Mas o fato de fazer isso mostra que todos podem fazer. Sim. Isso é maravilhoso. Você olha assim, meu Deus, não é Mosaic? Não dá para fazer, é muito diferente, está muito longe da minha realidade. E, na verdade, isso aproxima e todo mundo pode, né, fazer, pode alcançar, pode ser dirigido por Deus. Eles são muito criativos, muito criativos. Aliás, foi um motivo de eu enviar o nosso pessoal para lá, né? Eu enviei 4 pessoas. A Thalita, que foi lá para... na verdade, a Thalita era da nossa mídia quando foi. A Thalita fazia nossos stories. E ela foi para lá e voltou já preparada para estruturar todas as nossas equipes, estruturou tudo. Foi uma pessoa, voltou outra. Eu fiquei impressionado de como que o investimento, se só ela tivesse ido e voltado, frutificado dessa maneira que frutificou, já valeria todo o investimento. Nós mandamos 4 que eu fiquei com medo, né? Um vai garantir. Vai que um fica, um fica por lá, né? Não, o meu medo, o meu receio, na verdade, é o seguinte: se alguém não pega mesmo como fazer, o outro consegue. Claro, claro. Então eu mandei para áreas. Então eu mandei a Thalita, que era da mídia. Acabou. Qual que é a posição da Ranita lá? Que você... É líder de operações. Então ela ficou muito nessa liderança de operações. E voltou, ela foi da mídia e voltou da produção. Né? Então ela produz tudo aí. E já criou uma equipe de produção, inclusive, não é ela mais que mexe, ela realmente está estruturando tudo. Show. E mandamos um para o Louvor, 2 para o Louvor, o Bruno e a Ana Júlia, e mandei um para a mídia, entende? E realmente foi um investimento alto. Meus pastores, no passado, nunca ninguém fez um investimento desse em mim. Então, já é uma quebra de paradigma. Perfeito. Fora que foi uma experiência de vida pra gente, né? Sim. Passar 3 meses em outro país. Nós 4 nunca tínhamos saído do país assim. Então, Hablas espanhol, hermanita? Poquito. Habla um pouquinho. Muito bem. E assim, o que eu entendi, né? Como eu não tive e queria proporcionar isso, e quero ser uma igreja diferente da igreja que eu vivi. Certo. Não na questão básica de fé, de doutrina, não. Perfeito. Mas na questão de acreditar nas pessoas, de investir nelas, de prepará-las, sem medo de que elas vá embora, sem medo de que elas não frutifiquem. E se não frutificar também, tudo bem. É um plantio, quando você planta, você não colhe em tudo. Tem áreas que não colhe, né? A Bíblia mesmo diz, tem áreas que tem pedra, tem outra que tem espinho, tem outra que... Às vezes não colhe naquele momento. Às vezes colhe no futuro. No futuro. Né? Então, eu tenho buscado investir sem medo. Né? E tento descentralizar ao máximo. Essa é uma meta de vida que eu coloquei para mim como pastor, sabe? Descentralizar o máximo, sabe, que eu consegui. Então, eu agora estou trabalhando, a minha irmã até veio de Minas para cá, vai ajudar a gente, trabalhando para descentralizar essa parte também do financeiro, do operacional ali. Perfeito. Porque eu quero realmente ser a pessoa que dá a direção para a igreja, o pastor. Eu não quero ficar envolvido com Então, é um desafio, né? Porque vocês, como pastores, vocês sabem que é desafiador descentralizar, e nem sempre porque a gente não quer. Sim. Às vezes porque a gente não encontra as pessoas certas nos lugares, para colocar nas posições corretas ali, que vão fazer que a coisa aconteça sem te gerar nenhuma preocupação, pelo contrário, te dá paz para que você possa dirigir a igreja. Tenho criado essa cultura, né, de descentralização, tenho ensinado os líderes da igreja a descentralizar também.
acredito que isso é muito importante para que a igreja cresça, porque o que eu tenho entendido? Se eu construir algo sozinho, significa que isso não é tão grande assim, né? Perfeito. Porque tudo que é grande se constrói com coletivo, várias né? pessoas, né? Perfeito. De forma coletiva, ou seja, muitas mentes pensando, muitas mãos executando, ou seja, coisas grandes se constrói em equipe. Perfeito. Entende? Perfeito. Desculpa, Thalita, se você quiser falar dessa experiência no México, acho que fique à vontade. Eu tô doido para saber tudo. Eu já quero saber contigo da agenda dela. Com certeza eu quero que o pessoal da minha equipe tenha essa possibilidade de conversar. Então, isso é uma coisa boa, ver. Ela tem uma agenda super flexível porque descentralizou. Exato. E, assim, uma coisa que até esses dias a gente estava comentando, que assim, eu sou muito grata, talvez vocês não tenham nem ideia, mas logo quando eu entrei na Reino, eu fui... não tinha uma equipe de mídia estruturada, e eu entrei em contato com a Elô. Com a Elô, perfeito. Que era uma amiga minha da escola, assim, e eu Sim. conversei com ela fazia os stories, eu falei, cara, me ajuda com isso e tal. Gente, ela assim, ó... Aí, de novo, com esse microfone. E ela, de novo, me apoiou, assim, a gente tomou um café, ela me mostrou tudo como vocês faziam, ela me levou num culto de vocês. Vê? Ela me levou na produção, me mostrou como editar vídeos, aplicativos, e o básico, assim, onde eu comecei ali na mídia foi com o apoio de vocês. Então, assim, muito obrigada, sou muito grata por isso, por vocês terem essa porta aberta, assim, sabe? Não é nada, tipo... Isso é uma coisa que a gente tem ali também. A gente não guarda o conhecimento, não é nosso, não é, ai meu Deus, aqui da Reino A não gente mostra pra ninguém, ama pelo ensinar, contrário. compartilhar. Sim. Entende? E uma das coisas também que aconteceu, que talvez vocês não saibam, mas vocês fizeram alguma coisa sobre mídia, né? E vocês colocaram as referências de vocês. O pessoal da igreja escreveu lá as referências, postaram isso, ok? E uma pessoa da nossa mídia mostrou lá pra gente, né, que vocês postaram a gente lá, escreveram o nosso @ lá como referência, cara. E aí eu falei, que coisa linda, poxa, porque como é bom a gente poder falar, né? Eu aprendo com o outro, olha ela. Sim. E ela falou isso pra mim, né? Que tinha aprendido, né, muita coisa com a Elô lá da Sara e tal. E eu fico muito feliz com isso. E eu acredito que a gente não precisa esconder as fontes. Se alguém está nos inspirando, poxa, Perfeito. a gente pode falar, pode... E às vezes uma pessoa, uma igreja inspira você em uma área que você não domina, poxa. E aí você passa a dominar, gratidão, né? E citar essas fontes. Eu falo tudo. A gente não esconde nada. Na igreja eu falo tudo. Ó, isso aqui nós aprendemos ali, isso aqui nós pegamos aqui, isso aqui nós... Por quê? Porque eu acredito que isso é honrar quem está te inspirando, né? E eu vejo grandeza nisso. Perfeito. Aonde as pessoas às vezes veem... porque eu acredito que a soberba, o orgulho tem que ser muito grande para você não conseguir admitir que está sendo inspirado por alguém. Entendeu? E durante todo o meu ministério eu sofri muito com isso, hein? Eu sofri muito com isso mesmo. Porque eu acredito que eu sou muito disruptivo para muitas coisas. Muito tradicionais para outras. Eu tinha um discípulo que ele dizia, você, pastor, é extremamente religioso. Sabe? E eu me achava o disruptivo. Entendeu? Aí veio um discípulo que também é pastor, e é pastor aqui em Balneário também. E ele falou para mim, cara, você é extremamente religioso. Entende? E foi um choque de realidade, mas foi muito bom também para eu poder trabalhar isso, né? Porque imagina, chega lá Sara é a igreja dos jovens, aí vem alguém e fala assim, pô, vocês são extremamente religiosos. Então, a gente tem que ver aonde a gente precisa melhorar. E quando se for que eu era extremamente religioso, eu comecei a observar que eu era mesmo. Mas para outras coisas eu sou muito disruptivo. Muito disruptivo mesmo. E sempre muito aberto para as pessoas que se aproximam de mim. Sim. Sempre fui. Mesmo às vezes quebrando a cara, que vocês como pastores já devem ter passado por isso também. Mas, por exemplo, o Tiago Brunet, que é um amigo, né, de algum tempo já. A primeira vez que o Tiago Brunet pregou em uma conferência foi na minha. Faltou um pregador, eu dei para ele 20 minutos para ele falar, aqui em Joinville, inclusive. Eu peguei aquele vídeo ali, cortei para ele, dei para ele postar no YouTube. Ele me pediu, cortei, dei para ele o vídeo para ele postar no YouTube da conferência. Então, ele mesmo fala, eu estou falando aqui só porque ele fala, né? E o Tiago Brunet, nós tivemos essa experiência, né? De estar juntos, caminhar juntos por um momento difícil da vida dele, né? Foi muito legal. Via ele superando, um cara que trabalhou e chegou onde chegou, porque trabalha muito, trabalha duro. O Pablo Marçal, quando foi para Alphaville, eu tinha lá a escola do Reino, eu reunia 6.000 pessoas lá presencialmente. Uau. Eu morava aqui, mas tinha escola lá.
Então, a cada 15 dias eu estava lá na segunda-feira. Isso segunda-feira, 4 horas da tarde, dava fila de 100 metros, que ia da porta do Blue Tree até o Pão de Açúcar. As pessoas saíam na janela do prédio para ver o que estava acontecendo. O Fox Sport foi fazer matéria lá com a Escola do Reino, por causa da quantidade de jogadores sentados um do lado do outro. Entendeu? Jogador do Flamengo sentado do lado do jogador do Vasco, do Palmeiras sentado do lado do Santos, do São Paulo. E aí a matéria do Fox foi, né, rivais em campos e amigos na Escola do Reino. Olha que lindo. Uau. Isso saiu para o Brasil, saiu para a Espanha, saiu para em vários lugares. E aí o Pablo Marçal viu um vídeo desse e falou assim, meu Deus, o que esse cara tem? E através de um amigo em comum, ele insistiu até que esse amigo levou ele até mim, e a gente se tornou amigo. E eu conheci ele num dia, no outro dia deixei ele falar, né, meus 2 horários ali. Ele falou para uma turma grande ali, de umas 3.000 pessoas. Uau. E na outra semana ele já fez um método de IP para 100 pessoas. E aí rompeu, se mudou para Alphaville. Ele esteve aqui em casa jantando outro tempo atrás. Falou, né? Cara, você tem um dom de lançar as pessoas, assim. E outras pessoas também. Quase todas essas pessoas assim, que passaram pela minha vida nessa questão do digital, da criatividade, romperam muito, assim, porque essa troca, né? Como eu aprendi muito com eles, também aprenderam muito comigo, eu sempre fui muito disruptivo. Você conhece uma pessoa num dia, como você dá uma plateia de 3.000 pessoas para ela falar no outro dia? Então, essa coragem de investir nas pessoas, de acreditar nelas, né? De construir isso. Eu sempre fui assim. Então, eu peguei eles e enviei para o México, sem nenhum medo. Eu tenho essa coisa que eu penso que é sempre muito bom você ser disruptivo, ser criativo. Eu amo a criatividade, eu gosto. Às vezes me sinto limitado, né, até pela idade, porque esse pessoal mais jovem tem uma outra linguagem que a gente já não alcança mais, por mais boa vontade que você tenha. Então, descentralizar é ótimo para que a linguagem seja deles dentro da criatividade que a gente tem. Né? A Mosaic é uma igreja muito criativa. Pode falar. Eu creio que a descentralização traz um outro fator também. Além de deixar mais leve, também você confia em outras pessoas e você amplia essa importância e relevância dentro de uma igreja. Eu talvez possa estar equivocado, mas talvez uma visão de uma igreja mais antiga era o poder, até o poder de Deus, o poder administrativo, centralizado em uma pessoa. Era um ungidão. Se o demônio manifestar e ele não tivesse lá, tivesse de férias, acabou o culto. É verdade. Então, hoje, até uma das características assim, da Sara é você confiar em mais pessoas. Que legal na isso. Na igreja muito parecida a nossa forma de agir. Hoje eu não considero, na igreja onde eu e minha esposa pastoreamos, em Itajaí, que tem um pastor. Considero que tem 79 pastores, que são os nossos líderes de célula, que estão nas casas, que estão nas pessoas. Às vezes erram, e graças a Deus que erram, né? Tá ali naquela estrutura protegida para que esses erros possam ser vistos e tudo mais, e corrigidos. Mas isso também traz um engajamento muito forte, né? Porque não é a igreja do pastor Pedro, é a minha igreja. Isso, eu luto para isso, para que a expressão da igreja seja de Cristo e não a do ministro. Exatamente. E tem 2 características aí, pastor Eduardo, que o senhor estava falando aqui. Eu estava ouvindo, né, e vendo, puxa vida, né, lançou tanta gente, quem sabe não seremos nós agora, chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora, eu sabia que um dia Deus iria olhar para nós. De repente de Deus. Mas tem 2 características lindas nisso. Primeiro é generosidade, essa generosidade de compartilhar. E a segunda é confiança. O que é que Jesus fez? Generosidade de entregar a sua vida e confiar, acho que o bem mais precioso do mundo, chamado Evangelho, na mão de 12 homens. 2 coisas que eu acho que deve caminhar numa igreja, né? Generosidade e confiança. É interessante que eu falo, talvez pela minha experiência de chegar na igreja e ter me colocado coisas para confiar. Eu já fui sendo discipulado já. Assim, cheguei e quem me ganhou para Jesus foi meu cunhado. E foi agora na semana, ontem, né? 7, fez 29 anos, eu sempre falo, dia 7 de agosto de 1993, às 14h30, em Curitiba.
entre a rua Vicente Machado e Brigadeiro Franco. Ali naquela esquina, no 4º andar, foi quando eu aceitei a Jesus. Meu Deus. Mas uma coisa mais tão bonita quanto foi o seguinte, que na outra semana eu já estava servindo na igreja. Uau. Uma pessoa que veio de uma experiência de drogas, de bebida, uma vida toda complicada, mas sabe o que mais me mudou, digamos assim, além do Espírito Santo, obviamente, foi as pessoas confiarem em mim. Quase que como assim? Como que você está confiando em mim? Tipo assim, uma semana atrás... Você não sabe o que você está fazendo. Mas o fato de confiar em mim, eu falei, não, agora eu... Não, calma lá, agora eu tenho uma responsabilidade. E era confiar o quê? Dirigir o carro para o pastor, ajudá-lo aí numa conferência, levar uma mala, ajudar nessas coisas tão naturais. Você vê que não é nada novo, né? Gente, que legal. É. Até ontem a gente estava falando sobre isso, que... Tenta chegar o microfone mais pertinho de você aí. Nos nossos cultos, ontem, nos 3 cultos, a gente falou um pouco sobre a nossa estruturação e uma das coisas que a gente falou foi justamente sobre isso. Que nós cremos numa cultura de igreja onde primeiro você pertence, depois você crê, depois o Espírito Santo te transforma. Então, você, não importa quem... É que nós crescemos com a visão contrária, né? Primeiro você crê, depois você muda, depois você pertence. Só depois você pode participar, senão não. Se você receber a carteirinha. Isso, e nós já cremos diferente. Primeiro você pertence, ao conviver conosco você crê. Sim. E você crê no Espírito Santo te transforma. Pronto. E isso faz com que a gente tenha um lugar para todo mundo. Então, a gente sempre fala isso todo culto. Gente, se você chegou hoje, você quiser fazer parte, a gente tem uma equipe para você entrar. Não importa quem seja. Não importa a sua religião, a sua crença, a sua idade, nada disso. E nós dividimos todas as atividades da igreja em 3 áreas. Verde, vermelho e preta. Então, a pessoa que chegou... Verde, vermelho e preto. E veja, apesar disso, não é novidade, porque você se converteu assim, com alguém te confiando. Aí, o que você disse? Dirigir para o pastor. Ou seja, isso para nós são as áreas verdes. Áreas que não geram influência sobre as pessoas, ok? Mas nós podemos confiar em você para que você não fique ali no nosso meio, né? Como que me fugiu a palavra agora? Sem fazer nada, né? Mas que você fique ali ocioso. Ocioso, porque a ociosidade leva a pessoa também a não se conectar. Sim. Entendeu? Sim. Então, a gente dividiu em 3... Por que eu estou falando? Não é nada novo. Fizeram com você o que nós estamos fazendo hoje. Assim. Legal. Interessante. E voltando à questão da Elo, a Elo foi um exemplo disso. Nós fazíamos um movimento chamado Arena Missão. Nós não tínhamos um local, então nós íamos nas escolas. E lá nós tínhamos a nossa folha... Envolva-se. Envolva-se. Ou seja, você quer nos ajudar a fazer o próximo Arena Missão? Então você pode se envolver. Até quem não era evangélico, estava chegando pela primeira vez. A Elo foi essa pessoa. Que legal, gente. No que você pode ajudar? Não lembro nem o que foi, né? Porque nós nem tínhamos mídias bem estruturadas, né? Mas alguma coisa ela podia se envolver. E ela foi ganha assim, ela foi se envolvendo. Uau, que incrível. Acho que foi até aquilo que o pastor falou, que agora a gente, como igreja, a gente está sabendo explicar o que a gente faz, né? A gente está sabendo comunicar aquilo que a gente faz. Então, hoje, a gente fala, olha, são 3 equipes, você pode participar das verdes, as vermelhas são, né, para pessoas que vão ter influência sobre a igreja, as pretas são os líderes e pastores, para as pessoas ficar mais claro isso. Tipo, eu entendo, agora eu entendo por quê, que é uma cultura, por que eu posso fazer isso e ainda não posso fazer aquilo, quando eu vou poder fazer aquilo. Fica mais claro para as pessoas, né? Aí, falando um pouquinho sobre o México, eu nunca na minha vida conheci uma pessoa que investe tanto e acredita tanto nas pessoas igual o pastor Eduardo. Não existe, assim, não existe. Ele acredita muito nas pessoas, muito. É uma coisa que eu tô aprendendo com ele. E essa ida pro México, assim, para mim até, na minha vida pessoal, foi um divisor de águas, uma experiência incrível. Foi algo que eu sempre soube que ia acontecer na minha vida, que é ir para outros países, mas eu pensava que era lá com uns 40, 50 anos. E não imaginava que era com 21. E aí a gente foi. E, assim, pessoalmente, profissionalmente falando, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi justamente a descentralizar. Porque eu era essa pessoa de, tipo assim, eu faço muito bem isso. Como que eu vou deixar outra pessoa fazer? E talvez ela não vai fazer tão bem quanto eu faço. E aí, tipo assim, eu vou lá querer fazer e tudo mais. Então, eu não consegui descentralizar. E isso me impedia o crescimento da igreja, impedia o crescimento da minha equipe, impedia muita coisa. E quando eu cheguei lá, eu vi uma menina, a Ranita, o nome dela, Ranita Castro, que ela administrava toda a igreja, todas as equipes. E eu via que ela só ficava o dia inteiro no computador.
delegando e organizando e fazendo tudo acontecer. E uma pessoa só, sabe? E eu falei, cara, eu preciso aprender como que ela faz isso. E aí eu fiquei todos os dias assim, colada do lado dela e eu vi a forma com que ela confiava nas pessoas. Tipo assim, colocava um líder de equipe lá, falava, cara, você vai conseguir, você vai fazer acontecer, e deixava a pessoa lá. Só organizava, alinhava, durante as reuniões ela ia, falava, olha, fala desse jeito, fala dessa forma com as pessoas, organiza dessa forma, dá os direcionamentos. Mas eu voltei outra pessoa, por isso que o pastor fala que eu voltei outra pessoa, porque eu voltei aprendendo a descentralizar. Então, hoje, depois de mais de um ano ali na Reino, eu consigo chegar, e desde os meus 12 anos que eu me converti, eu consigo chegar e assistir um culto tranquilo. Detalhe, a Thalita é filha do pastor. Sim. Olha aí. Mas com 12 anos, eu saí da igreja do meu pai. Isso é importantíssimo. Poder assistir um culto. Exato. Eu, na minha história, nunca consegui fazer isso. Porque desde muito cedo, com 12 anos eu me converti, com 15 eu me tornei líder de célula, com 16 eu me tornei líder da fotografia da minha igreja, de onde eu estava. E aí continuei assim, depois com 18 eu fui morar em Curitiba. Fui para a mesma igreja que o Vini foi, a Lifehouse. A Lifehouse. Fiquei um tempo lá. Sim, ele foi meu líder de jovens lá. Lá eu era líder da mídia também, então eu não conseguia assistir um culto. Cheguei na Reino também, fiquei uns 2, 3 meses sem servir. Já comecei a servir e não consegui assistir. E hoje eu consigo chegar lá e só olhar se tá tudo certo e assistir um culto. Sento lá na frente e fico lá o tempo todo. Então isso mudou a minha vida e mudou a vida da igreja também. Porque agora eu confio nas pessoas. E acho que o principal de tudo isso, dessa descentralização de uma pessoa, é que a gente tem descoberto muitos talentos, sabe? Muitos dons. Perfeito. Então, agora antes só tinha eu que ficava lá no canto, dando o microfone, avisando quem subia, quem descia. Eu era produtora, eu fazia tudo acontecer. Só que isso limitava, não era, tipo assim, muito bom. E agora, como a gente criou uma equipe, são pessoas que são muito organizadas, que são muito... chegam no horário, então faz tudo acontecer. Essa cultura do horário foi difícil de implantar. Sim. Essa é difícil. É um desafio. Não é uma entidade espiritual? Com certeza. Mas uma libertação. Então, a gente tem... hoje a gente dividiu nossas equipes de forma com que cada pessoa, de acordo com sua personalidade, pode dar o seu melhor em uma área, sabe? Então, pessoas mais extrovertidas têm uma área para participar, pessoas mais introvertidas e criativas têm outra área. Então, descentralizando, a gente conseguiu organizar a igreja de forma que as pessoas possam servir. Quantas equipes hoje? 22 equipes. Uau. 22 equipes. Dentro das 3 cores. Dentro das três cores. Eu já digo que eu não ficaria na cor verde. Eu seria vermelho e preto, porque eu sou Atlético Paranaense. Verde não é pra mim. Não, teria dificuldade. Né? E outra coisa muito boa que eu creio que foi dividir essas verde, vermelha, preta, foi esse cuidado também de quem chega a nos conhecer. Né? E de a gente também conhecê-los. Exato. Porque as pessoas podem interagir, podem servir, ok? E a gente conhece. Eu digo assim, se você não crê em Deus, nós temos uma área para você servir. Olha. Talvez você não crê em Deus, mas gosta de pessoas, a gente distribui alimento, vamos com a gente. Pronto. Olha. Maravilhoso. A gente distribui comida, a gente vai distribuir comida, você vai com a gente. É mais uma atividade, né? E, ó, pra você ver, nós estamos 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses, menos de 2 anos, nós estamos... nascemos aqui, já crescemos, multiplicamos para Guarulhos, Embu das Artes, Navegantes, Medianeira, Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, e o mês passado, Thalita até foi, há 2 meses, né? Já tem 2 meses, há 2 meses a Thalita foi também, o Matheus, eu, o Loadir, que é um membro lá da igreja, fomos implantar a igreja em Santa Cruz da Serra, na Bolívia. Olha que bênção. Ontem chegou lá os equipamentos de som. Experiência em espanhol. Os equipamentos de som que a gente mandou para lá, os equipamentos chegaram ontem. Abrindo igrejas da Reino. Reino. Nós compramos também 3 terrenos no Paraguai. Olha. Em uma cidade chamada Presidente Franco. Nós temos uma parceira lá e a gente ajuda a alimentar lá crianças. Ela alimenta 1.000 crianças por dia. Uau. Nós compramos esse terreno, nós vamos construir um centro de treinamento, vamos construir dormitórios e refeitórios para auxiliar esse trabalho com as crianças ali. Muito lindo. Eu amo missões, né? Eu cresci nisso. E agora eu quero ter aqui uma casa para crianças vítimas de violência doméstica. A gente quer construir isso. E assim, a gente está fazendo, está criando, mas eu comecei falei do Thiago Bonito, do Pablo e tudo, porque assim... Muitas vezes eu acreditei nas pessoas, e muitas vezes se tornaram isso, né? Um Thiago Bruni da vida, um Pablo e muitos outros que passaram pela minha vida e pelo meu ministério, e foi muito legal ter acreditado nessas pessoas. E outras também que não frutificam, e tem alguns até que nos decepcionam, ok? Mas quando um dá certo,
Paga por todos, entendeu? Perfeito, Vale, perfeito. é plantio mesmo, sabe? Sim. É você não ser um caçador. Eu estava aqui com o Júlio Vertúlio, lá de Suzano, e ele estava falando, né, do pastor que é um agricultor que vive plantando e colhendo e passa muito tempo naquela mesma terra, e um que é caçador, que vai esgotando os recursos que tem ao redor dele até ter que mudar Interessante. de terra. Interessante. Então, isso, para mim, a vida pastoral, desde a itinerância, é de semeadura, de plantio. Plantando e colhendo, plantando e colhendo. E aí, por exemplo, eu enviei 4 pessoas para o México. Se eu tivesse enviado 10 e só a Thalita tivesse voltado para fazer tudo que ela fez, valeria a pena. Já valeria a pena. Entende? Então, a gente sempre está colhendo. E eu penso que acreditar nas pessoas ser disruptivo, né? Na igreja que a gente vem, porque na minha, ninguém nunca investiu nesse nível. Ok? Da onde eu venho, da tradição batista, eu nunca vi ninguém investindo nesse nível, pelo menos não em mim. Pode ter acontecido em outra igreja, para outro lado. Mas não investir e deu certo, né? Exatamente. Assim, Imagina se investisse. Imagina se investisse. Eu mesmo paguei meu seminário, o primeiro. Depois eu paguei a faculdade de teologia. Eu mesmo paguei tudo. Inclusive, o senhor recebia um salário da igreja. Eu não recebi ficava o salário da igreja e né? doava de volta. Eu passei anos assim, eu tinha um salário mínimo de ajuda de custo. Eu nem pegava, doava de volta, entendeu? Eu nem chegava na minha mão. Eu já doava de volta, passei muito tempo assim. E graças a Deus sempre me deu esse dom de ir construindo. Lá na nossa realidade de igreja aqui na Renda também, a maioria das pessoas, 99% das pessoas são voluntárias. E eu também sou um voluntário, eu não tenho salário da igreja. E ainda, mas o que eu preciso ter por princípio? Sim. Para se guardar um Sim. princípio de abençoar as pessoas. Sim. E ainda que simbólico, ok? Que não seja... Porque como eu tenho meu trabalho a parte disso, né? Com a escola online e tudo, mais simbólico, mas as pessoas servem lá com o coração, e mesmo os poucos que são remunerados, você vê que vai muito além de... Não é uma relação com o dinheiro, com o que ganha, com a recompensa financeira, mas é a recompensa espiritual de estar fazendo aquilo. É uma coisa que a gente que começou a trabalhar ali na igreja, começou a receber um salário, a gente sempre conversava entre nós que a gente nunca lidou com a igreja como um emprego, sabe? Sim. A gente faz um trabalho voluntário e a gente recebe uma ajuda de custo por conta disso, mas nosso coração é voluntário, sabe? Tanto que a gente tem um horário que é das 9 ao meio-dia, da 1h30 às 6, mas a gente nunca vai embora às 6 horas. A gente sempre fica. Então, assim, a gente tem reunião 8 da noite, 9 da noite, 1h da manhã, a gente sai, a gente trabalha de domingo a domingo, então... sábado a gente tá lá de manhã, domingo o dia inteiro. Então, justamente por ter esse coração voluntário e por a gente trabalhar tanto na igreja, a gente não consegue trabalhar fora, e por isso a igreja nos ajuda como ajuda de custo, sabe? Perfeito. Não é um emprego, um assalariado. A gente já teve uma experiência de uma pessoa que foi trabalhar lá e ela era tipo assim, infelizmente ela não tinha essa mentalidade. Então ela entrava no horário, saía no horário e é tipo assim, não vou fazer isso porque isso não convém a mim, não é da minha demanda. Então a gente entendeu, olha, então o coração dela não tá no lugar onde a gente quer que esteja, que precisa estar para trabalhar na igreja, né? E isso é muito importante, porque no momento que você perder, não importa o quanto você receba, se você receba, mas se você perder o coração voluntário, tornou-se um emprego, tornou-se um negócio. E aí você perdeu a essência do reino, do evangelho, né? Hoje nós temos 3 pessoas lá que recebem essa ajuda de custo, mas como é bom vê-los funcionando, porque o coração realmente é voluntário. Aliás, primeiro eles foram voluntários, depois a igreja entendeu que eles estavam privados da sua vida e precisavam, então, de algum auxílio. E foi incrível ver essas pessoas crescendo, muito incrível. Qual é o lugar de Cristo na igreja, Pedro? Centro. Você acha que a igreja tem vivido isso? Olha, conheço pouco sobre todas as igrejas para poder dizer isso, mas precisa ser um esforço diário. A gente, Billy Graham falou isso, né? Que na igreja de Atos, se tirasse o Espírito Santo, 95% da igreja era tirado. E na igreja moderna, se tirasse o Espírito Santo, 5% da igreja era tirada. Então, acho que é o nosso esforço diário de colocar Jesus no centro novamente. Eu recebi, 2 semanas atrás, de volta uma família da igreja que foi para os Estados Unidos de férias. E eles foram visitar uma igreja lá recém-inaugurada, e eles disseram isso, uma igreja muito high-tech,
Muito legal, muito diferente, assim, muito estruturada. Mas eles disseram que faltava uma coisa. Olha. Aí eu perguntei o quê? Eles falaram vida de Deus, presença de Deus. Nossa. Uau. E foi um impacto para mim. Né? Porque a igreja corre esse risco, Pedro, como você pontuou aí, de substituir, né? Estrutura, criatividade, inteligência, entretenimento pela vida e pela presença de Jesus. Ela corre esse risco. Então, essa centralidade de Cristo precisa ser um esforço diário. Gostei disso, parabéns, incrível. Bispo, o senhor tem uma visão mais ampla do que a gente, eu acredito, por experiência, por tudo que Deus te concedeu. Como que o senhor vê essa questão da centralidade de Cristo na vida da igreja no Brasil? Eu acho que o Pedro falou muito bem, né? Um esforço diário, né? Inclusive de nós, em estarmos à frente da igreja, não é? A gente sempre falou o seguinte, minha oração sempre é o seguinte, sempre. Senhor, nós podemos ter tudo de bom, maravilhoso, mas se não tiver a sua presença, nós não temos o principal, né? Então, e esse é o grande perigo, né, da igreja, porque o problema não é tanto o inimigo de fora, é o inimigo de dentro, né? O inimigo de dentro passa a ser o nosso egoísmo, passa a gente se colocar como centro, não é? A gente falou tanto de descentralizar, eu acho que essa questão de descentralizar já vem disso, né? Ou seja, Jesus está fazendo, não é só através da minha vida. Eu sou apenas talvez um parafuso junto em toda a engrenagem, não é? Esse podcast aqui está servindo para nos ensinar isso. Veja, nós estamos descobrindo que o que nós estamos fazendo não é nada novo. Sim. Entende? Porque você viveu isso há quantos anos atrás. E esse podcast está nos ensinando isso. A gente precisa aprender a ficar mais humilde, né? Entender que a gente é uma peça pequena, numa engrenagem grande do que Deus está fazendo. E como a gente falou aqui, de poder ver a multiforme graça e sabedoria de Deus, né? E tão lindo, e alcançando tantas pessoas, né? A gente tem quantas pessoas hoje no Balneário Camboriú? 140 mil. É muita gente. É muita gente. Então está faltando igreja, que venha mais igrejas para o Balneário, que venha mais ministros para a gente ganhar essa cidade, para a gente fazer dessa cidade tão conhecida quanto, né, pela beleza e pela excelência dela, ser conhecida também por um lugar que tem milagre, que tem Deus, que tem família se convertendo, jovens se convertendo, e uma igreja apaixonada e apaixonante, né? A gente falou muito tempo sobre Marta e Maria, né? E ele fala que Maria, ela se assentou com os demais. E hoje é muito bom, a gente já sabia disso, mas agora a gente está conhecendo quem são os demais, sabe? Aqueles que já estão ali sentados há mais tempo ali, recebendo a boa parte, né? Muito legal, porque lá, é bom até falar isso lá em Lucas 10, né? Quando aquele episódio que Jesus chega na casa de Marta, né? E a Bíblia diz que Maria se assenta aos seus pés, o texto diz, e Maria também se assentando aos seus pés. Ou seja, quando ela sentou, já tinha gente sentada. E isso para nós ali na Reino tem sido assim, uma conversa diária, sabe? Da gente entender que antes da gente chegar, já tinha gente assentado. Quando você decide fazer o certo, já tem gente fazendo antes de você. E você pode aprender com ele. Foi o que eu comecei dizendo, né? Foi o que suscitou falar do Tiago Bonito, do Pablo, né? Porque eu ajudei, inspirei muita gente e muitas dessas pessoas não fazem o que vocês fizeram, colocaram lá, não. Fui inspirado pela Reino, fui inspirado pelo Dário. Eu sofri muito com isso, de muitas pessoas, às vezes, como eu era um professor da escritura, eu dava aula para muitas pessoas que depois iam pregar essas mensagens, tudo, nunca falavam, né, que eu existia. Então, quando eu apareci para o Brasil, eles pensavam assim, mas onde você estava aqui? Ah, mas parece a mensagem do fulano, parece a mensagem do ciclano, né? Mas que essas pessoas iam estudar comigo e nunca falavam nada para ninguém. E então eu aprendi isso. Mas como eu aprendi também a valorizar as pessoas que citam fontes. Como é nobre, como é grande da pessoa, como engrandece a pessoa quando ela faz isso. E quando eu vi que me mandaram que vocês fizeram isso, falei, cara, que grandeza, que nobreza, que coração. Então, você vê isso é essência. Se vocês não ensinassem isso, os pessoal de vocês não ia fazer isso. Se vocês não fossem assim, na essência, eles não iam fazer isso. Porque tem outra essência, né, que é esconder sempre e tudo, né? Até tem um amigo meu que ele fala, né, a originalidade é a arte de esconder as fontes. Entendeu? Quer dizer, nada se cria, tudo se copia, e quem esconde melhor as fontes fica sendo o dono. Entendeu? É o Ctrl-C, Ctrl-V. Mas é nobre ver isso. E que bom, a gente está aqui também para declarar que a mídia da Reino aí, começou
com vocês nos ensinando. Então, é uma honra para nós, uma alegria. Fico sem jeito. Obrigado. Mas, e obrigado Eduardo, por terem compartilhado com a gente. Obrigado por ter formado discípulos com esse coração generoso, capaz de compartilhar. Isso é muito importante. Mas, olha, interessante, né? Porque ouvindo o senhor falar, né, que está tão pouco tempo abrindo outras igrejas, ou seja, está expandindo aquilo que Deus lhe deu, né? Que nasceu com vocês, né? Mas é porque já tem muita semeadura. Tem anos e anos de semeadura. Concordo. Com certeza seu ministério ajudou pastores, ajudou igrejas, entendeu? Então você tem muita semeadura no Brasil, até fora do Brasil também, não é? Então, que bênção. Deus continue te usando e o reino continue expandindo, né? Glória a Deus por isso. Amém. Beijo no coração de vocês. Obrigado por ter vocês. Antes da gente encerrar aqui, só dar o arroba da Sara para o pessoal conhecer, as redes sociais de vocês. Se quiser também falar onde fica e tudo, só para o pessoal que quer conhecer, poder ir lá. Arroba SNT Oficial, é a nossa sede em Brasília. Arroba Sara Balneário, que é a nossa sede regional, pastoreada pelo meu pai. E arroba Sara Itajaí, que é onde você é pastor. Onde nós estamos pastoreando. E ali tem todas as informações, endereços. Né? Então, e aí fica aí, se puder colocar na tela aqui, ó, pro pessoal, tá? Os arrobas aí, pro pessoal conhecer. Uma honra receber vocês. Obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigada. Muito precioso esse podcast. Aprendi muito. E que Deus continue abençoando a Sara. Amém. A mesma coisa também. Uma honra muito grande conhecê-los, né? Conheci de ouvir falar, agora meus olhos verem, né? E poder ouvir a sua história também. E uma honra estar aqui também. Eu aprendi muito. Legal, demais. Obrigado pelo energético também. É isso aí, gente. Um beijão. Tchau, gente. Até mais.